Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vamos estar comentando aqui sobre um problema do esporte, né? Talvez você veio para esse vídeo pensando, poxa, que massa, vai entrar uma grana gigante para o esporte. Mas a verdade é que essa grana poderia ser muito maior e talvez nem seja esse valor todo. Até porque, né, o problema que o esporte vive é muito grave. Além de ter um problema financeiro, além de ter um problema de credibilidade no mercado, ele tem um problema de desvalorização da sua marca. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo aqui para você ficar munido de muita informação. Então te inscreve aqui, ajuda a gente que você não vai se arrepender. E se você já é inscrito, aquele ritual de sempre, né? Desinscreve, inscreve, isso vai ajudar o canal a continuar crescendo. E já comenta aqui, ó, bota assim pra gente começar a engajar no vídeo, você me ajudar. Coloca assim, ó, Luna, tamo junto. Luna, tamo junto, que eu vou dar coraçãozinho, vou comentar aí todo mundo que mandar o seu comentário, tá bom? Vamos lá, porque o que é que acontece? No dia de hoje, tô gravando esse vídeo aqui dia 7 de janeiro, né? A Camila, né, do Globo Esporte, a repórter, jornalista do Globo Esporte, ela trouxe uma informação aqui que, se fossem outras épocas, a gente olharia isso aqui e pensaria, porra, é grana, né? É uma grana interessante. Mas a verdade é que não é. E essa grana poderia ter sido muito maior, o que mostra como foi danosa a temporada 2025 do esporte. Danosa em vários aspectos, além das dívidas, que ontem saiu a informação de que o esporte deve de folha atrasada 24 milhões de reais. Cara, 24 milhões de reais. Isso aí para um clube como o Sport é uma dívida estratosférica. Estratosférica, tá? Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, o Yuri Romão foi responder dizendo que, em outras palavras, dizendo que números fantasiosos. Números fantasiosos, né? Parabéns, inclusive, para o Yuri Romão. Palmas aqui, né? Pelo presente que ele deixou de ano novo para o Sport. Essa tromba aí de 24 milhões de reais, né? E segundo ainda, né, o executivo do esporte, o Ítalo, se pegar todas as dívidas, né, gira em torno de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais em dívidas. Isso como mostra que é um absurdo o que o Yuri Romão ele fez no esporte, né? Mas a matéria da Camila, ela fala o seguinte, que o esporte ele tem a sua joia para vender. Todo mundo sabe que o Zé Lucas é a grande revelação do esporte dos últimos anos, inclusive, passando até o Pedro Lima, né, que era a maior joia do esporte até então, a maior venda da história do esporte até então. Mas o Zé Lucas é um jogador que transcendeu isso aí, né? Inclusive, joga mais bola, na minha visão, hoje, do que o Pedro Lima. Até porque o Pedro Lima ainda está muito jovem, o Zé Lucas é jovem, mas o Pedro Lima também é jovem, mas não conseguiu ainda se firmar na Europa. Foi para o Wolverhampton, do Wolverhampton ele foi emprestado agora para o Porto, não deu certo e já está voltando para o Wolverhampton novamente. Né? Então ainda não conseguiu se firmar na Europa. O Zé Lucas também não foi para a Europa, não tem como a gente falar como isso, mas já chegou na seleção também, como o Pedro Lima, né? Ele já virou, inclusive, capitão da seleção, já ganhou título com a seleção, já levantou taça, então assim, é um jogador que o Sport tem uma grande expectativa dele. E se falava, no ano passado, que o Sport deveria lucrar em cima de uma venda do Zé Lucas em torno de 94 milhões de reais. Né? O Sport considerava vender o jogador por 15 milhões de euros, né? Que na cotação atual do real daria ali mais ou menos 94 milhões de reais. Só que a crise financeira do Sport mudou esse cenário. Segundo, tá? A Camila Souza trouxe na sua apuração aqui, o Sport ele aceita reduzir a pedida da venda do Zé Lucas, né? E essa venda, que era de 15 milhões de euros, pode ir em torno de 7 a 14 milhões de reais. Então, olha a queda que dá. Se eu colocar aqui, por exemplo, euro hoje, só para a gente ter uma noção mais ou menos aqui, se a gente colocar 7 euros, né, daria 7 milhões de euros, daria um total de 44 milhões de reais. Então, caso o Sport venda o Pedro Lima por 44 milhões de reais, vou colocar 44 milhões menos os 94, né? Não precisa nem fazer conta. Dá 50 milhões de reais a menos, cara. 50 milhões de reais. É a desvalorização que aconteceu por dois motivos. O primeiro é porque o Sport ele caiu para a segunda divisão. E, gente, não se iludam. Segunda divisão, talvez você fale, mas eu sempre assisto segunda divisão. Você sempre assiste segunda divisão porque o clube do Sport sempre está na segunda divisão. Então é óbvio que o torcedor vai assistir o clube onde ele estiver.
né? Então o torcedor sempre assiste. Mas na grande massa, a audiência, né, a visibilidade da Série B comparada à Série A é minúscula, é mínima. A Série A é o suprassumo, inclusive, do futebol do nosso continente. É o campeonato mais assistido, inclusive, do nosso continente. E olha que nem é tão vendido, porque não tem uma liga. Isso atrapalha demais as vendas das transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o esporte tem uma desvalorização quando o time cai para a Série B. E essa desvalorização se dá pelo fato da visibilidade. A partir do momento que você joga a Série B, você joga jogos menores, jogos de menor apelo. Né? Você jogar um jogo contra o Flamengo, um jogo contra o Corinthians, um jogo contra o Atlético Paranaense, um Grêmio, um Internacional de Porto Alegre, um Palmeiras, te traz uma visibilidade gigante, porque você coloca a sua torcida, né? Você coloca, sei lá, o Sport tem uma torcida de mais de 4 milhões de torcedores. Aí você coloca também a torcida, sei lá, do Grêmio, que não sei quantos milhões de torcedores, deve ter, sei lá, 9 milhões de torcedores. Então você junta esse engajamento das duas torcidas e você tem uma visibilidade muito grande. Quando você joga a Série B é diferente. Você joga, por exemplo, o Sport, e eu não estou querendo diminuir os clubes aqui, mas você joga Sport e Atlético, sabe, uma visibilidade muito menor. Né? Você joga, sei lá, Sport e CRB, você tem uma visibilidade muito menor. Então, assim, é uma desvalorização da marca. E essa desvalorização da marca atrela também ao nível de competitividade. Porque o que é que o clube de fora vai chegar e vai falar, ó, tô vendo o Zé Lucas aí, que vai jogar a Série B, então assim, eu tenho um risco maior nessa compra. Por quê? Porque eu vou estar comprando um jogador que joga um nível menor para jogar um nível maior. Então eu não quero pagar os 15 milhões de euros. Eu quero pagar 7 milhões de euros. Sabe? Então isso é um prejuízo gigante para o esporte. Que a matéria fala que por conta da crise, o esporte já aceita vender ele por um valor menor. E isso aqui é sendo muito otimista, porque a partir do momento que uma informação como essa é publicada e todos os clubes eles enxergam isso, o que é que acontece? Né? Eles começam a falar, ó, eu não tenho 7 não, eu tenho 4 milhões para pagar aqui. E cara, quando você está desesperado por grana, você acaba pegando. Outro problema é, eu vou pagar os 7 milhões, mas não vou pagar parcelado em 3 anos aí. O esporte, às vezes, num nível de desespero de grana, acaba aceitando uma proposta como essa. A gente precisa lembrar que ano passado o esporte rejeitou uma proposta de 8 milhões de euros do Flamengo. Segundo, né, porque mentiam pra caramba, segundo a última gestão. 8 milhões de euros, que daria em torno aqui, deixa eu colocar aqui na cotação do euro aqui, hoje, naquele momento era um valor, poderia ser até menor, mas hoje daria em torno de 50 milhões de reais. Tá? Então talvez, enxergando hoje, como a gente enxerga hoje o esporte, talvez aquela proposta tivesse sido interessante para o esporte. Talvez o valor seja até menor que o esporte vai vender hoje o Pedro Lima. O Pedro Lima não, o Zé Lucas. Inclusive, surgiu até a informação de que o esporte rejeitou uma proposta de 80 milhões de reais. Olha o problema grande que o esporte tem agora. Né? Poderia ter pego 80, poderia ter pego 50, talvez pegue menos de 40. Mas é isso, tá? Essa é a situação do esporte. O presidente Matheus Souto Maior do esporte vai ter que correr demais para conseguir equalizar isso junto com o Ítalo, com toda a sua equipe, né, de futebol, financeira, para que as coisas mudem no esporte. Mas a perspectiva é cada vez pior no esporte. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que você acha, se concorda, discorda do que eu estou falando. Tá? E só um recado rápido aqui, gente. Nesse fim de semana eu vou fazer 2 jogos, tá? Vou fazer 2 jogos pelo canal GOAT. Sexta-feira eu estarei fazendo o jogo pelo canal GOAT de graça entre Náutico e Maguari. O jogo vai acontecer acho que às 8h30 da noite, não sei o certo horário aqui. E domingo vou estar fazendo Santa Cruz e Decisão. Todos esses jogos em loco. Vou estar nos Aflitos e vou estar lá no Arruda. Então se você quiser assistir um jogo bacana aí no Campeonato Pernambucano, a gente se vê nesses 2 jogos, tá bom? Um abraço, não esquece de se inscrever, comentar no vídeo aqui. É nóis. Tchau, tchau.